Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vamos agora voltar nossas atenções para a Escritura, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus capítulo 13. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos voltar a fazer essa abordagem do capítulo 13 de Marcos. Louvado seja Deus. Como dissemos aos irmãos na abordagem preliminar, pontuando, né, aquilo que seria de resposta dos discípulos, ou a resposta para os discípulos quando perguntaram a Jesus de quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Foi a pergunta que Pedro, Tiago e João e André fizeram a Jesus em particular, como diz o versículo de número 3. E este capítulo que nós temos de Marcos, assim como os textos paralelos que já mencionei, de Mateus 24, e vamos chegar a um outro texto paralelo a este, que é Lucas capítulo 21, porque você sabe que a leitura aqui do Acorda Bênção, a leitura aqui da palavra, a ministração, a gente está lendo o Novo Testamento sistematicamente, ou seja, lendo de Mateus a Apocalipse, como já o lemos uma vez, depois de ter novamente lido o Velho Testamento. E as abordagens a gente tem feito assim, dentro de uma perspectiva doutrinária, a ideia de gerar subsídio escatológico, subsídio apologético, subsídio exegético, subsídio hermenêutico, para que você evangelize, para que você visite, enfim, para que você, meu irmão, minha irmã, cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então já lemos o livro de Mateus, estamos lendo Marcos e depois estaremos lendo o livro de Lucas, não é? Por isso que eu falei de chegarmos ao texto paralelo lá de Lucas capítulo 21. Louvado seja Deus. Uma observação, outra que queremos fazer nesta segunda parte de Mateus 13, é que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os acontecimentos aqui anunciados pelo Senhor Jesus, que se refere à queda de Jerusalém, e nós já vimos isso se cumprir no ano 70 depois de Cristo, ou no ano AD, o ano do domínio romano na Palestina. Também esses acontecimentos, né, relativos à queda de Jerusalém, é também uma prefiguração do que acontecerá por ocasião da volta de Jesus. Louvado seja Deus. São indicadores de que Jesus voltará.
Não são acontecimentos que dizem quando ele voltará, mas sim que ele voltará. Louvado seja Deus. E nós devemos ter exatamente o cuidado com a ideia de que esses acontecimentos revelem quando o fim está próximo. Jesus deixa bem claro no versículo de número 7 que quando tudo isso acontecer ainda não será o fim. Por isso que eu disse aos irmãos, e volto a repetir, que a razão pela qual Jesus trata de assuntos futuros para os discípulos, e é interessante para nós declinarmos sobre estes assuntos, é a ideia exatamente de nós ficarmos alerta, de ficarmos atentos, de colocarmos-nos apostos. Este é o grande foco do assunto. Este é o grande foco da razão de tratar os estudos escatológicos. Porque muitas coisas, amados, vão acontecer depois da igreja ser arrebatada. Muitas coisas vão acontecer depois da igreja ser arrebatada. Como eu disse aos irmãos na primeira abordagem, ou vamos chamar assim, da introdução da nossa abordagem a este capítulo, como o assunto é escatológico, o assunto é apocalíptico, nós devemos pensar nele como se pensa ao estudar o livro de Apocalipse, tanto numa perspectiva preterista, ou seja, de que muitas coisas se cumpriram no primeiro século da história da igreja, numa perspectiva histórica, que, ou seja, há um panorama que se desenrola da história da igreja, dos dias de João até o final dos tempos, e nós estamos incluídos nesse final dos tempos. Nós, os cristãos, é quem somos os verdadeiros santos dos últimos dias. Os cristãos é quem são os verdadeiros santos dos últimos dias. Os irmãos se ligam no trocadilho, né? Porque estamos vivendo o tempo do fim. Glória a Deus. E devemos, claro, vez por outra, ter uma percepção idealista, entender que algumas colocações do texto apocalíptico, que não se restringe ao livro de Apocalipse, porque você tem, como já anunciamos aqui, o livro de Daniel, trecho de Jeremias, trecho de Isaías, trecho de Ezequiel, e tantos outros profetas, por que não dizer todos eles? Por que não dizer todos eles? Né? E, obviamente, estarmos focados na perspectiva futurista. Ou seja, entendermos que maior parte do assunto apocalíptico ainda de ser cumprida. Ainda de ser cumprida. Principalmente depois do arrebatamento da igreja. Agora é interessante que nesse capítulo 13 de Marcos há uma mescla, não é? É importante considerarmos que Jesus tanto se refere a uma situação que para nós é preterista, porque já aconteceu
no ano 70 depois de Cristo, o que na época para os discípulos era futurista, não é? Era uma coisa que ainda iria acontecer, era uma coisa que ainda iria acontecer. Louvado seja Deus. Até para os próprios leitores de Marcos, porque Marcos, ele direciona o seu livro, né? Louvado seja Deus. Aos cristãos em Roma, ainda antes dos anos 70. Então era coisa que ia acontecer. É importante considerar que o livro de Marcos foi datado, ou é datado do ano 55 ao ano 65 depois de Cristo, e a invasão de Jerusalém acontece no ano 70. E é na década de 60 a 70 que os crentes em Roma eram tratados com muita crueldade pelo povo, e muitos foram torturados e mortos pelo imperador romano, Nero, que, segundo a tradição, entre os mártires cristãos de Roma, nessa década, estão os apóstolos Pedro e o apóstolo Paulo. Louvado seja Deus. E João Marcos, como um dos líderes eclesiásticos em Roma, foi inspirado a escrever este evangelho, exatamente com uma antevisão profética desse período de perseguição. Louvado seja Deus. E a intenção exatamente dele foi fortalecer os alicerces da fé dos crentes romanos, e, se necessário fosse, inspirá-los a sofrer fielmente em prol do evangelho, oferecendo a eles um modelo de vida, o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus, Senhor deles, Senhor dele, Marcos, e Senhor nosso. Então Marcos registra essas palavras de Jesus com esse propósito. E quando Jesus faz este sermão, louvado seja Deus, no Monte das Oliveiras, quando Jesus faz este sermão no Monte das Oliveiras, monte de onde ele parte, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, não é? E conforme diz o profeta Zacarias, ele virá sobre este monte e colocará seus pés na parousia, dando assim livramento a Israel ante a guerra do Armagedon, de maneiras que este monte se fenderá ao meio. Isso no término da grande tribulação, e o povo de Israel escapará. Veja aí, Atos capítulo 1, versículo 19. Então, voltando para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Pronto. É deste monte, ou é neste monte, conforme está escrito no livro de Zacarias, que o Senhor porá seus pés e o monte se fenderá ao meio, dando livramento ao povo de Israel. Aí você diz, pastor, como é que vai ser isso? O monte vai abrir-se ao meio e o povo de Israel vai escapar. Bem, a literalidade disso, como eu já disse,
não é, já disse isso em outras oportunidades, a literalidade disto não é impossível, não é improvável de jeito nenhum. Sabe por quê, amados? Porque, glória a Deus, o Senhor abriu o Mar Vermelho e o povo de Israel passou a pé enxuto, né? Então, para Deus, nada é impossível. Veja aí, Zacarias capítulo 14, versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o ocidente, para o oriente e para o ocidente. Então, Zacarias trata disso aqui com muita veemência e fala de um cumprimento literal, né? Então a gente percebe pela ênfase que Zacarias dá que a topografia da área será mudada dramaticamente. O monte fender-se-á, uma metade avançará para o norte e outra para o sul, deixando um vale entre ambas as metades. Voltando à leitura do versículo 4. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e outra metade dele para o sul. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí é onde entra a perspectiva escatológica, né? A percepção, a perspectiva escatológica. Louvado seja Deus, do pé da letra sendo cumprido, né? De um acontecimento histórico. Louvado seja Deus, de um acontecimento histórico. Bendito é o nome do Senhor. Agora, o capítulo 13 de Marcos, eu já folhei tanto a Bíblia que você, se não prestar atenção, também não acompanha o raciocínio, né? O capítulo 13 de Marcos, louvado seja Deus, faz Jesus uma ministração, né? Ele faz um sermão tratando desta realidade para os crentes, para os seus contemporâneos, os cristãos do seu tempo, e para os cristãos odiernos, modernos, futuristas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu volto a dizer, a ideia do Senhor foi exatamente para que nós fiquemos atentos, fiquemos alerta, porque a hora da sua vinda não é revelada aos homens nem aos anjos. Quando Jesus disse, ninguém sabe, e aí a gente tem que se reportar ao texto lá em Marcos, lá em Mateus, né? Eu vou me reportar ao texto lá em Mateus. Louvado seja Deus, em que Jesus diz, no versículo 36, mas que aparece aqui em Marcos 13, 32. É bom que a gente se familiariza mais com o texto de Marcos 13. Tem em Mateus 24 e 36, mas em Marcos 13, 32, Jesus diz que daquele dia e hora ninguém sabe, senão os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Quando Jesus disse aqui, nem o Filho,
É importante entender que Jesus estava falando como homem. Claro que agora, na sua ascensão aos céus, voltando à glória celestial, Jesus sabe, obviamente, neste seu retorno à essência divina, não é? Porque Jesus é Deus. Quando estava na terra, estava como homem. E aí, quando se refere à expressão filho, mas isto aí ele sabe. Só não foi revelado aos anjos nem aos homens. E Jesus é Deus. Então, olhando pelo prisma de que Deus, que é Jesus, é onisciente, ele sabe. Não é? Só que há um tempo que ele determinou, e que não revelou aos anjos, nem revelou e nem revelará aos homens. O tempo dele, o tempo determinado por ele. Né? De maneiras que, a exemplo da encarnação do Verbo, todo o caminho foi aplanado, todo o caminho foi preparado. Inclusive veio até João Batista, anunciando o caminho do Senhor, anunciando o reino. Para a vinda de Jesus, que dar-se-á em duas fases. A fase do arrebatamento, que alguns chamam de arrebatamento secreto. Não será secreto, como talvez falem, porque o mundo se aperceberá quando a igreja sair da terra. O mundo não vai ver a igreja saindo da terra, porque será muito rápido. 1 Coríntios, capítulo de número 15, 1 Coríntios, capítulo de número 15, Paulo diz que será num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo entra em detalhes quando fala também disso aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 em diante, quando ele diz que louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 16, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então o mundo não vai se aperceber deste acontecimento pela velocidade que ele se dará. Só se aperceberá disso os crentes que estiverem procurando ser pessoas agradáveis a Deus. Só se aperceberá os que estiverem em vida, procurando ser agradáveis a Deus. Só se aperceberá os que estiverem em vida, fazendo das tripas coração para agradar a Deus. Só se aperceberá em vida os que estiverem sendo agentes ativos da seara, os que estiverem com a mão no arado. Só se aperceberá disso os que estiverem com o coração quebrantado e contrito, aos quais Deus não despreza. Só se aperceberá disso quem tem transformado
seu riso em pranto. Não é? Deixa eu usar aqui as expressões de Tiago, louvado seja Deus. Só se aperceberá disso quem sente a sua miséria, lamenta e chora, e converte o riso em pranto e o gozo em tristeza, e se humilha perante o Senhor. Só se aperceberá disso quem se chega a Deus e limpa as mãos pecadoras e purifica o coração. Só se aperceberá disso os humildes. Só se aperceberá disso os que buscam fazer a vontade do Senhor, segundo está escrito em Tessalonicenses ou em Colossenses. Essa é a nossa, é a vontade do Senhor, a nossa santificação, em Colossenses, não é? Louvado seja Deus. Esta é a vontade do Senhor, a nossa santificação. Louvado seja o nome de Jesus. Só se aperceberá disso. Ah. Aleluia. Aqueles que estão do lado positivo das bem-aventuranças. Mas vai ser muito rápido. Porque aqueles que morreram dentro desse quadro que eu acabei de fazer um panorama, os que morreram dentro deste quadro, os que morrerem neste panorama, logo ressuscitarão. Serão os primeiros, como Paulo diz aos Tessalonicenses, a se aperceber disso e ressuscitarão. Depois os vivos também, mas vai ser muito rápido. O mundo só vai se dar conta depois que acontecer. Não é dramático dizer que carros perderão controle, ônibus perderão controle, motos perderão controle, aeronaves perderão controle, porque há muitos crentes assim, não é simplesmente crente não, mas dentro desse panorama que eu resumi aqui, pilotando na hora, dirigindo, guiando tal, e vai ser arrebatado, aleluia. Rádios vão ficar fora do ar. Ainda não aconteceu o arrebatamento, não, eu estou aqui. Aleluia. O silêncio foi para você ter uma ideia de como vai ficar. Porque não vai nem dar tempo eu mexer no botão aqui para levantar o volume. Louvado seja Deus. Aleluia. O Face de muitos vão ficar aberto aí. Porque não vai dar tempo fechar o Face. Glória a Deus. Muita coisa vai ser deixada por incompleto. Porque para onde foi fulano? Para onde foi Beltrano? Para onde foi Ciclano? Para onde foi aquele povo barulhento? Onde está que não se vê mais um irmão? Aí alguém com voz de lamento vai dizer: aquele povo foi embora para Sião, aleluia. Aquele povo foi embora para Sião. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. E aí muita coisa desse capítulo 13 vai acontecer antes do arrebatamento da igreja, porém muita coisa aqui vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Algumas coisas já estão acontecendo, como por exemplo, vamos pela ordem aqui, glória a Deus. Versículo 6. Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então o que não vai faltar é enganador. O que não vai faltar é enganador.
e enganadores, assim, personalizando-se em Jesus, que na verdade não estarão se personalizando mais em Jesus, mas de Jesus, não é? Estarão mentindo para as pessoas dizendo ser o Cristo, e quando não mente dizendo ser o Cristo, mentem dizendo ser enviados por Cristo. Mentem dizendo ser enviado por Cristo. Se bem que a ideia desta palavra profética é que muitos reivindicarão o título de Yahvé, de Eu Sou, não é? Que aí é uma coisa mais forte, é terrível isso, não é verdade? Isso é uma realidade, vamos dizer assim, que muito parcial em nosso tempo, mas alguns loucos como Henri Cristo, né? Como alguns alegando serem profetas de Deus para as nossas vidas. Alguns reivindicando divinização. Porque se chegar simplesmente dizendo eu sou o Cristo, aí a gente logo vai dizer, mas tu é um falso profeta, é muito fácil. Só que os acontecimentos proféticos e escatológicos não serão tão perceptíveis ao olho humano e ao ouvido humano, viu, irmãos? Tem que estar em espírito para discernir. Tem que estar em espírito para discernir. Porque o diabo, ele não vem com chifre, com rabo. Ele não vem com aquele garfo de 3 dentes. Ele não vem assim feioso, não. Ele se transforma, se possível, em anjo de luz para enganar os servos de Deus, não é? Ele vem com um sapatinho de lã. Então não vai ser tão perceptível, não, essas manifestações, na verdade, satânica. Deixa eu abrir um parêntese e dizer, por exemplo, que há muita coisa acontecendo nos bastidores, amados, da história da humanidade. Há muita coisa acontecendo a um palmo de nosso nariz que a gente não vem se dando conta do que está acontecendo. A gente não vem se apercebendo, o povo está muito desligado. O povo de Deus está muito desligado. Há tanta coisa acontecendo, por exemplo, em circuito evangélico, que o pessoal nem sabe se é Deus ou não que está falando, não sabe nem se é Deus ou não que está se manifestando e está engolindo tudo, e estão aceitando tudo. Que dirá uma situação tão séria como esta? Até porque a gente lendo Apocalipse capítulo 13, a gente percebe que a grande proposta do maligno é de atender os anseios das pessoas, é atender os interesses das pessoas. O grande propósito do maligno é exatamente massagear o ego das pessoas, é satisfazer o desejo das pessoas, é ludibriar as pessoas, lhes oferecendo as riquezas deste mundo. E o que tem de crente caindo nisso, não é brincadeira. E tudo sendo enlaçado pelo engano, pela heresia, pelas falsas doutrinas. Assunto esse que Jesus pontua aqui, nesse capítulo de número 13. Louvado seja Deus. Então esta palavra é para nós ficarmos atentos.
de que isso vai acontecer, de que Jesus virá. Louvado seja o nome do Senhor. A gente continua com esta abordagem de Marcos 13 no próximo programa. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.